Querida igreja, nos preparando para a celebração da ceia, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, os versículos 12, 13, 14 e 15. Hebreus 12, de 12 a 15. Hebreus capítulo 12, os versículos de 12 até 15. Esse é o texto da nossa devocional nesta manhã, para celebrarmos juntos da ceia do Senhor. Diz o texto sagrado: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam um caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amém. Hebreus capítulo 12, versículos de 12 até 15. Queridos irmãos, hoje é um dia da família Boas Novas estar reunidas. Já tivemos o privilégio de apresentar as pessoas que nos honram com as suas visitas. Estamos todos aqui reunidos ao redor desta mesa. Essa mesa para nós ela é muito preciosa. Essa mesa não pertence a esta igreja. Essa mesa é do Senhor Jesus Cristo. Esta ceia não é nossa. Essa ceia é do Senhor Jesus Cristo. Ele recomendou que nós pudéssemos celebrar desta ceia até que Ele volte. E é por isso que algumas igrejas celebram da ceia do Senhor no mundo todos os domingos. Algumas outras igrejas celebram anualmente. Algumas igrejas celebram 3 ou 4 vezes no ano. Nossa igreja, já por tradição, junto com a nossa denominação, celebramos mensalmente desta ceia. Estar ao redor desta mesa é algo muito importante para todos nós. Claro que não chamamos a ceia de Santa Ceia. Ela não tem poder mágico para poder realmente santificar a vida de qualquer um de nós. Ela continua sendo ceia do Senhor, é isto que é a expressão dos apóstolos no início da história da igreja e continua vívida na nossa mente até hoje. Durante muito tempo no Brasil, muitas denominações santificaram esses elementos e muita gente vinha na igreja para se santificar, comendo do pão e bebendo do cálice. O texto que nós acabamos de ler nos diz assim: querida igreja, procurem fortalecer as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Querida igreja, nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos em Cristo. Cada irmão em Cristo, mesmo uma cidade tão agitada como São Paulo, cada um deles são pessoas importantíssimas aos olhos de Deus. E a partir do momento que são recebidos como membros dessa igreja, eles são importantes para nós. Cada um deles são importantes para nós. Não queremos deixá-los passar despercebido. Mas é claro, quanto mais a igreja cresce, mais esse desafio se torna perene entre nós. Mas eu estou aqui para lembrar a cada um dos membros desta igreja: suas mãos estão enfraquecidas. Teus joelhos, num símbolo das sendas da oração, os seus joelhos estão vacilantes. A palavra bíblica aqui significa mais ou menos isso no contexto hebraico. Significa que eu estou sabendo da minha responsabilidade de oração, porém a vida, os problemas e as lutas me cercam de tal maneira que eu não tenho forças para orar. Portanto, meus joelhos são vacilantes, trêmulos. Isso pode acontecer conosco. A primeira coisa que devemos fazer é dizer o seguinte: minhas mãos estão fracas, meus joelhos nas sendas da oração estão vacilantes, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Essa é a primeira palavra. Eu preciso de ajuda. Afinal, todos nós entendemos nesta igreja que nós precisamos de Deus. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas também. Por isso Deus nos deixou a igreja, para vivermos em comunidade. Agora é muito importante quando você saiba o seu limite, o limite da sua fraqueza, o limite da sua debilidade. Não cruze essa fronteira.
Muitas pessoas dizem assim: no final vai dar tudo certo. Não faça isso na sua vida. Deus nos colocou numa comunidade lúcida e sadia para que a gente possa pedir ajuda. Como aconteceu nesta semana. Alguém veio no culto da noite de domingo passado e disse: me sinto frágil demais. Que palavra bonita. O que nós fizemos? Já fortalecemos as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Durante muito tempo as pessoas entendiam que as pessoas aqui esboçada no texto de Romanos 12 eram pessoas mais velhas. Não é o que diz as Escrituras Sagradas. É estado de espírito, é condição espiritual diante de Deus, porque o texto vem lá do capítulo 1 falando a respeito de quem nós temos que imitar, quem que nós temos que viver e assim por diante. Mas é tão bonito quando a gente sabe o seu limite. Por exemplo, se você perguntar para mim quando eu sei que eu estou cansado, estou esgotado, eu começo a esquecer o nome das pessoas. Eu olho, por exemplo, para o Sérgio Lopes com Z e Lopes com S. Eu olho para ele e esqueço do nome dele. Aí é um sinal para mim de que eu estou cansado, eu estou esgotado. Mas eu tenho esse sinal, eu tenho esse privilégio. Mas muitas pessoas não têm. Eu sou hipertenso, eu tenho rins policísticos, sou hipertenso por natureza, né? Deus já me carimbou assim. Então, por exemplo, como eu sei que a minha pressão está alterada, mesmo tendo tomado comprimido pela manhã, não é? Eu sinto uma ligeira dor da cabeça, que meus avós italianos dizem assim, parece que tem um parafuso solto aqui. Aí eu sei o meu limite, eu vou lá medir a pressão, minha pressão está alterada. Por mais que eu ligue para o médico, ele diz, olha, toma metade daquele comprimido, siga a tua vida, porque o seu rim vive pregando peças. Mas eu tenho esses alertas. Você tem alertas em sua vida que demonstram que as suas mãos estão trêmulas, espiritualmente falando, e os seus joelhos estão vacilantes para estar debaixo da autoridade de Deus em oração. Como precisamos ser sinceros. Como precisamos dizer como aquela senhora, me sinto fraco, precisamos de ajuda. O grande problema nosso é que nós achamos que nós somos fortes demais e vamos conseguir suplantar todas as lutas da vida. Nem sempre é assim. São nesses momentos é que o inimigo chega para nos derrotar. Porque sabendo dos sinais que a gente emite pela fala, dizendo, olha, eu estou desanimado, eu não estou muito contente, eu estou vivendo um momento chato da minha vida, o inimigo gosta dessas palavras. Lembre-se, querida igreja e queridos irmãos, o maligno não veio tentar Jesus Cristo no primeiro dia de jejum e oração no deserto, nem no segundo, nem no terceiro. Ele veio exatamente quando o jejum estava terminando, no momento mais frágil do nosso soberano Deus, que é 100% homem, 100% Deus. É naquele momento que ele veio. É naquele momento. Por isso, esse texto nos lembra que, queridos irmãos, se nós estamos vivendo esse momento, nós precisamos de fortalecimento. Vamos falar um pouquinho de fortalecimento. Como Deus fortalece o seu povo? Deus fortalece o seu povo numa celebração como esta, quando louvamos a Deus juntos, ouvimos da sua palavra, fazemos orações públicas, e Deus nos fortalece, Deus nos fortalece. Os antigos tinham uma expressão para isso, eles diziam, se você pegar uma brasa e tirá-la do fogareiro e colocá-la distante do fogareiro, ela vai se apagar, ela vai virar cinzas, mas se ela estiver na comunhão dos santos, ela vai estar sempre aquecida. Um culto como esse, reuniões outras que realizamos na nossa igreja, ela serve para o nosso fortalecimento. Mas o que fortalece a vida de um crente para que ele não tenha mãos tão fracas e pés e joelhos tão vacilantes? É quando nós nos alimentamos diariamente da palavra de Deus. Irmãos, foi interessante mandar os seus filhos passar 1 hora a sós com Deus num retiro. Sabe qual é a impressão que eu tinha? Que depois de 10 minutos eles não tinham mais nada o que fazer. Nós não temos mais tempo de solicitude
ou de solitude na presença de Deus. A nossa mente está tão acelerada nos dias atuais que a gente começa a ler a Bíblia, a gente se distrai, fecha a Bíblia e diz: vou fazer outra coisa, deixa eu pegar o celular. Então, como Deus pode fortalecer mãos frágeis, joelhos vacilantes, se nós não buscarmos o fortalecimento no Senhor e a força do seu poder? Fica quase que impossível a tarefa. E aí, muitos dizem assim: mas pastor, eu vou à igreja ao domingo. Domingo não dá para sustentar uma vida espiritual, irmãos. Um culto, uma celebração não dá para sustentar uma vida espiritual. Uma mensagem não dá para sustentar uma vida espiritual. Frases soltas e absortas no Facebook não alimentam uma vida espiritual. Não dá. É você que tem que buscar esse fortalecimento. Eu não posso fazer isto por você. Como precisamos de mãos fortes e joelhos dobrados nesta igreja, pessoas firmes com Deus, pessoas que busquem uma vida de santificação. Mas isso depende de você, não depende de mim. Eu não posso orar por você, eu posso orar por você naquele sentido que você já sabe. Aconteça o que acontecer, eu passo pela tua casa a cada 10 dias. Essa oração eu faço. Se você escreve e transcreve um pedido, oramos por você. Mas eu posso orar com você, mas fazer as tuas vezes eu não posso. E aí surge um impasse dramático desse texto. Porque ele diz assim: façam caminhos retos para os seus pés, busque viver uma vida correta, não ande por caminhos duvidosos, não faça companhia de pessoas duvidosas. As amizades nossas têm que ser proativas, positivas. Não que a gente queira tirar benefícios, mas eu tenho que estar perto de gente que realmente possa fazer com que minhas mãos sejam fortalecidas e os meus joelhos estejam dobrados diante do Pai. Como precisamos. E aí, a gente precisa daquilo que o pastor já disse há 4 ceias atrás: eu preciso de ambiência. Eu preciso de um lar gostoso. Um lugar onde que tenha louvor, adoração. Um lugar que me inspire para carregar o sentimento que a gente tem desse domingo. Eu não posso ter um lar agitado, desesperado. Irmãos, vou falar para vocês, tem homens que não querem voltar para casa. Porque gerou 4 filhos, 5 filhos. É uma bagunça imensa. Ele diz: o lugar onde eu não tenho paz é lá. Tem marido que diz: pastor, eu não quero voltar para casa porque minha mulher é que nem uma porta, com todo respeito, que tem aquelas dobradiças enferrujadas, vive rixosa, reclamando. Tem muita mulher que diz para mim: pastor, meu marido não coopera com a ambiência do meu lar. Ele só reclama, chega bravo, parece o Pato Donald, sempre reclamando de tudo, e quando está bravo, até o tom da voz dele muda. Irmãos, nós precisamos de ambiência. Cerque sua vida com esta ambiência. Vai ficar 1h30 no trânsito? Põe louvor para tocar. Se você ouvir a Band News, a Bandeirantes, a CBN, irmão, você já chega no serviço com raiva. É corrupto para cá, é corrupta para lá, é gente morrendo. Irmãos, é isto. Fica imaginando um lar que queira uma ambiência maravilhosa e assiste Datena toda tarde. Com todo respeito ao Datena, que é um excelente comunicador, mas dá pena, não é Datena, dá pena do ouvinte. Porque todo mundo fica pessimista, fica com medo de andar na rua, tem medo de comprar o pão na esquina, porque... ambiência, irmãos, a gente precisa de uma ambiência gostosa. Então cerque sua vida de louvor, de adoração, de leitura da palavra de Deus. Mães prudentes, volte a comprar os quadrinhos com versículo bíblico, para que seus filhos andem pelos corredores e vejam o versículo bíblico. Diz: não, esse lar aqui pertence ao Senhor, essa casa é de Deus. Pais,
Façam orações públicas na presença dos seus filhos, não somente nas refeições. Orem com seus filhos na cama deles todos os dias. Entregue essa turma nas mãos de Deus. Eles vão lembrar que eles tiveram um pai e uma mãe de oração. Isso é ambiência. Pai, não vai lá contar a história do Hulk, do Homem-Aranha. O mundo já conta isso para a criançada. Vai falar do nosso grande herói Jesus Cristo, dos heróis da Bíblia. Mesmo que você tenha que se passar pela mula de Balaão, conta a história bíblica. Ambiência, ambiência. E olha, mulheres, vocês são responsáveis por essa ambiência. Seu lar é gostoso? Teu marido, teus filhos gostam de voltar para casa? Ah, a mulher prudente edifica o seu lar. Eu gosto dessa palavra. Tem que ter um lar gostoso, né? Mulher, não pode ter um lar sujo. Que tem mulher às vezes que é meia porquinha, né? Com todo respeito. Tem que ter um lar limpo, um lar arrumado, né, irmãos? Eu sei que quando as crianças são pequenas fica meio desarrumado. Não se preocupa, faz o cantinho da bagunça. É uma beleza. A visita chega e diz assim, aqui é o cantinho das crianças. Não precisa falar porque ele tem um cantinho da bagunça na casa dele. Fica tranquilo. Mas mantenha o seu lar em ordem. Como é gostoso tudo isso. Me lembro anos atrás, quando uma senhora aqui na favela de Vila Prudente se converteu, amigo da Vilma Navas e da família Navas. Eu fui na casa dela, que coisa bonita. Ela limpou a casa dela, jogou fora toda a tranqueira. Quando eu entrei naquela casa, a gente podia comer no chão daquela casa, chão batido, mas limpo. Jesus passou por ali. Ambiência, irmãos, ambiência. Por favor, ambiência nos seus relacionamentos na rede social. Já viu gente em rede social, irmãos? Dá até medo. Outro dia, todo mundo mostrou como é um câncer no estômago. Mostrar o bofe de alguém corroído pelo câncer. Irmãos, você tem cabimento? Você acha que isso é linguagem de crente, irmãos? Irmãos, a gente sabe das doenças, da enfermidade, como o Marcos orou agora, pedindo a bênção de Deus, mas, irmãos, eu preciso de ressoar de ambiência gostosa na minha vida, porque senão eu sou envolvido por esse mundo de tal maneira que muitas vezes as minhas mãos elas vão ser enfraquecidas e meus joelhos vacilantes. Porque a minha mente, ela foi criada por Deus de uma maneira perfeita. Eu tenho um lado racional, eu tenho um lado emocional, eu tenho uma consciência, eu tenho uma subconsciência. Todas as coisas que eu rejeito na minha vida vai para aquela caixinha de subconsciência. Deus nos deu defesa emocional, mas eu tenho que cuidar da ambiência. Por favor, irmãos, cuidem dos seus olhos. O texto bíblico diz assim, esforcem-se para viver em paz com todas as pessoas. Você está com um problema com alguém? Sogro, sogra? Coitado deles. Um tio, uma tia, um parente, um sócio, uma sócia, um amigo de colégio, um irmão em Cristo aqui na igreja. Você tem paz na sua vida? O texto é correlato. Ele diz, eu preciso me esforçar para ter realmente mãos fortes, joelhos que se dobrem diante do Pai. Eu preciso aplanar os meus caminhos, para que Deus possa até me curar nas minhas necessidades, mas eu vou viver em paz. Viva em paz com todos sobre a face da terra. A Bíblia diz que enquanto for possível depender de você, tenha paz com todos os homens. Porque tem momento que alguém vai dizer, não quero paz com você, não quero amizade e tudo mais. Aí é outra história, que não vem ao caso aqui. Mas eu tenho que viver em paz. Você tem a palavra paz na tua vida? Você tem alguma lista negra? Bom, tome cuidado. Porque muitas vezes o diabo está fraquejando os seus pés, deixando de endireitar os teus caminhos, porque às vezes dentro da tua própria casa, no meio da tua parentela, você ergueu um muro intransponível que te separa de alguém. Viva em paz com todos. Deus sabe que nós não podemos ter nenhum cantinho que não tenha paz.
porque eu não posso pegar inimizade e colocar no meu subconsciente, porque não é domínio meu, é Deus quem faz isso emocionalmente por mim. Como eu preciso de paz. E o texto ainda vai além dizendo, cuide, que ninguém seja excluído da graça de Deus, ou seja, quando Deus nos olha, a graça foi derramada sobre todos sem exceção. Deus não deu mais graça para você do que deu graça para outro. Não, todos nós fomos alcançados pela mesma porção de graça. Ele diz que não sejam excluídos da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. E aí parece que quando eu estou magoado, ferido, deixei o ódio, o ressentimento, a mágoa brotar na direção de alguém, o que vai acontecer comigo é que naturalmente eu vou espalhar esta mágoa para quem está do lado. Você já viu alguém magoado e ferido dentro da igreja? É. Vai no churrasco na casa do irmão e alguém diz assim, tá tudo bem? Ele diz assim, não está tudo bem não. Eu estou muito magoado e ferido. O irmão fulano de tal fez isso comigo. Eu estou muito magoado e chateado e tal. Aí eu contamino quem? Aquele. Aí o cara ouve e diz, não, mas olha, a gente aprendeu lá com o pastor lá que a gente não pode ter mágoa nem ressentimento. Vê se você perdoa. Aí aquele bom homem chega depois de churrasco na casa e diz assim, esposa, você não sabe o que o irmão fulano de tal falou. Que ele está com raiva daquele irmão lá da igreja lá. E tudo mais. E a gente vai o quê? Contaminando outros. Esse texto diz assim, cada um de nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Mas nós também somos bênçãos de Deus. Quando você vê que alguém está com as mãos frágeis, com os joelhos vacilantes, por causa de alguém, por causa de alguma condição, eu tenho que ser agente da mudança, da transformação da vida desta pessoa. E sempre quando alguém diz, pastor, eu estou chateado, eu digo, vamos conversar. Porque eu já sei onde isso vai dar. Vai ser uma derrota múltipla, várias pessoas vão estar envolvidas. Como é gostoso quando a gente pode tratar. Eu sei que às vezes as pessoas nos magoaram profundamente. Muitas vezes fomos preteridos, abandonados, traídos, injuriados, caluniados. Mas o que diz o texto bíblico? Tende paz com todos. Perdoe. Não ande de um lado para o outro arrastando cadáveres atrás de você. Perdoa. Deixa lá atrás. Viva a sua vida. Que suas mãos sejam fortes. Porque a Bíblia diz que as mãos de um crente é abençoada pelo Deus Altíssimo. Os joelhos e os pés de um cristão andam pelo mundo e espalham a salvação e a paz. Quando nós precisamos estar inteiros diante do Pai. É claro que precisamos de ambiência gostosa para desenvolver a nossa vida espiritual. Mas, se você hoje vai participar desta ceia, e se você se lembrar de alguém agora nesse momento, deixa eu sugerir duas coisas. Primeiro, ore por essa pessoa agora e diga para Deus, Pai, eu estou tomando desta ceia, estou zelando pela minha comunhão, mas quando eu sair daqui, ao custo de uma ligação, eu vou ligar para aquela pessoa que me ofendeu, me feriu, me magoou, me preteriu e vou dizer para esta pessoa que essa pessoa está perdoada. Ele deveria pedir perdão para mim, mas eu vou me antecipar e fazer a minha parte como cristão. Porque se essa pessoa não quer ser abençoada pelo Altíssimo, eu quero ser abençoado pelo Deus Altíssimo. Eu não vou carregar nenhum cadáver arrastando nos meus pés. Não, pelo contrário. Eu quero ser um crente livre e consciente, cujas mãos são fortes e os joelhos são mais rígidos ainda. Porque já fizemos a nossa escolha. Nós não nos encurvaremos diante de qualquer outro Deus da face da terra. Nós já fizemos a nossa escolha.
nós só nos encurvaremos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Por favor, queridos, fortaleçam vossas mãos. Fortaleça os seus joelhos. E Deus haverá de endireitar os seus caminhos. Busque a paz com todos os homens. E siga esta paz. E o texto diz, e assim você preventivamente jamais será contaminado por raiz de amargura que, brotando de um coração bom, possa produzir amargura para ele, para ela e para as pessoas que estiverem ao seu redor. É isso. Alguns meses atrás, e com isso eu concluo, eu fui assistir um filme com as minhas netas, divertidamente. Sabe como é pastor? A gente assiste e diz assim, como eu posso usar isso pela minha vida? Irmãos, eu queria recriar aquele desenho. Eu queria colocar alguns outros personagens que fazem parte do imaginário nosso. Eu gostaria de criar um personagem que tivesse só a habilidade de pegar as bolinhas da amargura e do ressentimento e ficar com ela na mão. E num momento como esse, aquele personagem fictício estaria com a bolinha na mão e diz assim, pronto para mandar para longe dele a mágoa e o ressentimento e a amargura. Você imaginou como seria legal, de repente, você num culto como esse assim, pastor, eu decidi, vou abandonar toda a raiva, toda a zanga, todo o ódio, todo o ressentimento. Aí esse personagem pega a bolinha e coloca naquele tubo. Puxa vida, se eu pudesse. Claro que eu teria outros personagens, não é? Teria, que para mim são verdadeiros demônios, o da preguiça e um monte de outro lá. Eu ia colocar. Eles estão cheios de bola parada lá e precisa despachar aquele negócio logo. Muitos de vocês não estão vivendo a vida cristã divertidamente por um motivo. O maior inimigo de vocês são vocês mesmos. Porque o maior inimigo, aparentemente, está fora da gente. É ele, Satanás. Mas existe um inimigo muito pior. E os psicólogos que estão aqui podem se juntar ao pastor para dizer, pastor, como o ser humano é complexo. A maioria dos inimigos que os impede de viver divertidamente estão dentro deles, são as suas emoções. Irmãos, que Deus nos faça livres e conscientes e me permita a paráfrase, que a gente possa viver na presença desse Deus poderoso divertidamente, porque a vida cristã vale a pena. Seja feliz, obedeça a Deus e deixe todas as consequências nas mãos do Deus Todo-Poderoso.